Um dos grandes problemas que nós podemos encontrar quando importamos base de dados, um dataset aqui para o Access, não só para o Access, como outros softwares que trabalham com análise de dados, o Power BI, outras aplicações da mesma magnitude, nós temos que nos preocupar com as configurações regionais da aplicação, tá? E nesse vídeo, né, nós vamos aprender como importar essa base de dados aqui, vamos identificar um problema dessa base de dados aqui e vamos, através das configurações regionais, vamos ajustar essas informações antes de importar essa base para cá, beleza? Voltando para cá, meu nome é Aldir Oliveira e vou mostrar para você como podemos trabalhar com as configurações regionais de um dataset aqui no Access, tá? Então vamos importar aquela base de dados que nós acabamos de mostrar no início do vídeo. Nós vimos aqui em dados externos, tá? Quando nós precisamos fazer qualquer tipo de importação de qualquer base. Nós vemos aqui na guia dados externos, nesse grupo aqui, importar e vincular, escolhemos essa opção, nova fonte de dados, tá? Dependendo da sua fonte de dados, você vai definir aqui qual é o tipo de fonte para abrir o arquivo especificamente. Então, lembrando a você que os arquivos de tipo CSV, que são característicos do Excel, aqui no Access ele abrem com arquivo texto, tá? Eles abrem com esse formato de arquivo texto. E como nossa base é do tipo CSV, nós vamos escolher essa opção aqui, tá? Então, escolhendo a opção arquivo texto. Então, quando você abre, né, pede essa importação, principalmente para arquivo texto, você tem duas possibilidades de vincular a base de dados ou importar os dados para cá para o Access, tá? Num outro vídeo a gente vai tratar sobre o processo de vinculação, tá? Mas nesse momento vamos nos ater aqui só pelo processo de importação. Vamos escolher essa opção aqui e vamos localizar o arquivo. Uma vez localizado o arquivo, vamos importar essa base aqui chamada assinaturas, ok? Vamos dar um abrir e vamos dar um ok, tá? Então a primeira coisa e uma das mais importantes que você precisa levar em consideração quando você importa um dataset para o Access, não só para o Access, como outras aplicações também. Isso serve para outras aplicações. Mas como nesse momento estamos falando do Access, vamos nos preocupar somente aqui com o Access, tá? Então quando você, nessa primeira tela do assistente, ele identifica aqui quais são os separadores de campos que ele identificou na base, tá? Aqui tem duas formas, ou através da largura fixa, que você vai definir quais são a separação entre um campo e outro, tá? Mas o que é mais recomendado utilizar é o delimitado, ou seja, esse processo de importação ele vai localizar o campo delimitador, qual é o caractere delimitador entre um campo e outro, tá? Se você reparar aqui nessa base, nessa primeira tela, se você reparar nessa base, na primeira linha, nós temos os nomes dos campos, tá? Username, nome, sexo, data de nascimento, opa, já aconteceu uma coisa estranha aqui. A gente não consegue definir que campo é esse. Assinatura e total gasto, beleza? Sem problema nenhum. E você repara que entre um campo e outro, você tem um ponto e vírgula como delimitador. Então isso aqui é o caractere delimitador entre um campo e outro, que automaticamente pode ou não, tá? O Access pode identificar ou não esse caractere. Aí você vai ter que especificar, principalmente quando se trata de espaço, tá? Esse caractere aqui pode ser vírgula, ponto e vírgula. Na próxima tela nós vamos falar novamente nisso aqui. Mas repare que eu falei no início do vídeo sobre esse campo aqui ocupa que não está bem definido. Então isso aqui é característico das configurações regionais do dataset, tá? Que nós temos que adequar. O que ele está pegando aqui? Ele não está pegando o C cedilha e o A til. Ele não consegue identificar, identificou até o O. Outro problema aqui, ó, é na inteligência, nesse campo aqui inteligência. Ele não consegue pegar o E com circunflexo. Ele não consegue identificar esse tipo
de configuração não consegue pegar. Nem aqui, o acento agudo em elétrico. Qual o recurso que nós temos que utilizar antes de fazer a importação? Nós podemos vir aqui, ó, e clicar no avançado. E vai abrir essa tela aqui, ó, tá? Onde essa parte de formatação do arquivo a gente não vai falar, justamente pela parte de delimitação. Informações do campo. Aqui nós podemos definir o tipo de dados. Não, mas não é objeto desse nosso trabalho aqui. Você pode definir se ele é indexado, se ele pode ser repetido ou não. E se você vai ignorar, você pode escolher uma forma de ignorar no processo de importação. Mas não é o nosso objeto. O nosso objeto principal aqui é em relação à configuração regional. Mas o nome no Access não vem como configuração regional. Ele vem como isso aqui, ó, página de código, que é justamente a gente tem que ajustar, tá, para o tipo de configuração do nosso país, tá, que é o Unicode, o TF8. Então, uma vez você definido isso aqui, você confirma dando o OK e olha lá, então já aparece os caracteres especiais do meu dataset. Então aqui eu já consigo prosseguir. Eu não tenho nenhuma informação descaracterizada aqui, beleza? Eu clico em avançar e, como eu falei no início do vídeo, o Access ele vai identificar qual é o separador, que pode ser tabulação, o ponto e vírgula é o que existia no nosso dataset, e tanto que ele separou os campos com base no ponto e vírgula, mas poderia ser vírgula, espaço ou outro que você poderia definir aqui nesse campo, tá? Poderia ser uma barra invertida, uma barra, enfim. Você poderia definir aqui, mas nosso caso é ponto e vírgula. Então, ele automaticamente conseguiu identificar esse separador, tá? E você pode definir aqui, ó, primeira linha contém nomes de campos, tá? Então você pode selecionar a primeira linha que o Access já vai informar para o Access que essa primeira linha são os títulos dos meus campos que vão compor a minha tabela. Então eu clico em avançar. Aqui é justamente para você definir o tipo de dado de cada campo, tá? E tem aqui, você reparar, tá? Que isso vai ser um objeto de um novo vídeo que nós vamos falar sobre limpeza e transformações de dados, tá? Na importação, na análise de dados aqui com o Access, tá? Você pode reparar que nesse campo aqui nós temos uma aspa simples no início e no fim de cada nome. Então isso é muito simples de a gente conseguir resolver para a gente realmente deixar essa informação limpa. Do jeito que ela está aqui, ela exprime alguns cuidados aqui que pode atrapalhar na nossa análise, na nossa avaliação de alguns resultados. E outro campo que exprime também muito cuidado é sobre esse campo aqui, sobre total de gasto. Repare, tá, que ele identificou, o Access identifica como tipo de dado inteiro longo. E o problema maior é que essas casas decimais estão como ponto, mas no Access ele trabalha com vírgula. Tá? Então, num outro vídeo, nós vamos falar sobre a limpeza de dados. Tá? Mas vamos nos preocupar com aquela configuração regional que nós fizemos, que já foi resolvida. Agora a gente clica em avançar. Tá? Nessa terceira etapa aqui do meu assistente, eu posso criar uma chave primária, posso informar para o Access para ele criar essa chave primária ou não. É o caso que eu vou escolher aqui. Clico em avançar e vou dar um nome da minha base de dados que eu vou chamar de tabela assinatura. Quando eu concluo, eu tenho uma oportunidade, que nós vamos falar isso também. Esse campo aqui, essa última opção do meu assistente, ela vai ser importante quando eu for trabalhar com processos de automação de importação de bases, tá? Que através, à medida que eu salvar aqui, eu posso utilizar esse nome aqui para repetir esse processo automatizado. Eu posso criar uma macro e posso, através de um clique de um botão, eu posso fazer essa importação quantas vezes forem necessárias, tá? Mas isso é um objeto para um próximo vídeo, tá? Eu vou dar cancelar e olha lá o que aconteceu. Como eu havia falado, ó, ele gerou esse erro no meu campo total gasto, ou seja, ele identificou, ele falha na conversão de tipo de dados, tá? Ele não identificou nem como número. É o que pode acontecer, tá?
Então, todos os dados daquele campo total gasto, ele não conseguiu identificar. Tanto que ele emite essa mensagem de erro. Tá? Vou fechar aqui, mas a nossa tabela assinatura ela foi importada. Ela foi importada sem o total de gasto. Então, no próximo vídeo, nós vamos aprender a trabalhar, a como nós podemos limpar essa base de dados para que a gente possa importar essas informações e sem perder nenhuma informação do meu dataset. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez algum sentido para você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo aqui embaixo, tá? Ative o sininho para receber novas notificações de vídeo. E vou deixar no link aqui embaixo desse vídeo o nosso curso, o link do nosso curso lá na plataforma da Udemy, que está sendo bem avaliado pelos nossos alunos. Então, para que se você quer aprender técnicas e recursos avançados em Access, clica aqui nesse link que eu tenho uma surpresa para você lá na plataforma da Udemy. Ok? Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.